A história de um homem de fé, que caminha no escuro, sem saber o que lhe espera. Apenas se lança, tudo porque ele acredita em milagres. Embarcamos agora numa viagem, ou melhor, numa história, e você é o nosso convidado a conhecer um pouco sobre Monsenhor Jonas Abib. Minha história começa na pequena cidade de Elias Fausto, no interior de São Paulo. No princípio, era apenas um menino pobre do interior de São Paulo. O seu avô paterno era muito rico, mas seus pais eram muito simples. Papai foi pedreiro a vida inteira. Morreu pedreiro. E naquelas épocas da construção de Brasília, como fracassou o trabalho de pedreiro em São Paulo, ele foi para Brasília e viveu lá 5 anos. A família em São Paulo e papai lá em Brasília, trabalhando. Ele chegou a trabalhar 18 horas por dia, porque havia muita mão de obra comum, braçal, mas não havia mestres de obra. Então logo perceberam que papai era pedreiro dos bons, que era mestre de obra e dos bons, porque ele não mandava, ele fazia junto com os outros pedreiros. O dia estava cinzento. Eu olhava desfilar pela janela do trem uma paisagem que me era desconhecida. Em meio a um denso arvoredo, quase um bosque, quase um parque, estava o seminário salesiano. Meu Deus, quanta expectativa, quanta vontade de seguir aquela vocação. Tinha sonhos, sim, muitos sonhos, mas para realizá-los houve uma longa e árdua, dolorosa caminhada, em que a divina providência jamais faltou. Quando estava com 2 anos, aconteceu algo que por pouco não virou uma experiência trágica em minha vida. Com 2 anos, houve uma complicação nos meus olhos. Se complicou de tal maneira porque trataram com remédios de casa, remédio caseiro, depois remédio de farmácia, só depois que foi no oculista. Mas já era tarde, a coisa estava muito complicada. Eles contam sempre que eu chorava de dia e de noite. Foi quando, então, vendo a situação, meu avô se tocou e disse para meu pai: leva ao oculista lá em Campinas. Naquele tempo existia em Campinas o grande oftalmologista, Dr. Pinido Burnier, que foi o grande oftalmologista de fama mundial. E disse para meu pai: leva o menino. Meu pai disse: mas eu não tenho dinheiro. Daí meu avô disse: tá bom, eu empresto para você. Mas conversou bem conversado, era emprestado. Meu pai ia pagar por mês. Lá vão os meus pais, me levam a Campinas. O médico fica muito bravo porque disse: se vocês estavam perdendo os olhos do menino, se vocês não viessem logo, ele ia ficar cego mesmo. No dia seguinte eu fui operado dos 2 olhos. Eu vejo só porque Deus interveio e me devolveu a visão. E o milagre continua. Vieram ainda várias provações que não o fizeram desistir. Pelo contrário, fortificavam sua vocação. Passou pela infância sofrida longe dos pais, pela tuberculose que o afastou de suas atividades. Eu entreguei a Deus aquela doença. Na verdade eu não sabia, mas eu estava abraçando a cruz. E porque eu estava abraçando a cruz, eu estava abraçando Jesus na cruz. Na verdade eu acabei fazendo o que a música está dizendo. Eu clamei pelo Senhor. E o bonito é que Ele me ouviu. E que beleza, Ele transformou aquela cruz em ressurreição. Porque aquilo guinou a minha vida. Eu saí de São Paulo. Não só fui para Campos do Jordão, mas quando eu melhorei, foi rápido, foi 3 meses apenas. Quem é que se cura de uma tuberculose em 3 meses? Na hora que eu deixei o sanatório, já tinha feito toda uma revolução no sanatório. Até encontro de jovens eu acabei fazendo dentro do sanatório, graças a Deus. Era a divina providência, outra vez se manifestando. Em 1971, conheceu a renovação carismática católica, a partir de uma experiência de oração no Espírito Santo.
Eu não tinha entendido o que era aquilo, mas eu quis. Que beleza, sem entender eu quis. Sinceramente eu quis. Na hora eu não senti nada. Não houve nenhuma emoção, nenhum esquentamento, nenhum esfriamento, nada de especial. Ele passou, rezou. Mas depois que ele foi embora, de noite, sozinho naquele colégio, era 2 de novembro, portanto dia de finados, não tinha havido aula naquele dia, colégio deserto. Nos pátios daquele colégio eu comecei a rezar como nunca tinha rezado. Foi preciso que no deserto surgisse o clamor de vozes. Foi preciso que da terra árida alguma flor brotasse, a esperança. Quando me lembro de todas essas histórias, fico pensando mais uma vez no milagre da vida, nos encontros e desencontros, nas atitudes que muitas vezes, irrefletidas, destroem sentimentos e pessoas. Fico pensando na perseverança. A jornada é sempre penosa. Os caminhos a serem percorridos não são asfaltados. Há pedregulhos, há subidas, descidas, há paisagens que comprometem os olhos daqueles que um dia tiveram esperança. Para os descrentes, essa é a prova de que tudo está aí, por acaso. Eu acredito em milagres e acredito em missão. Em Eu Acredito em Milagres está a comovente história do nascimento até a criação da comunidade Canção Nova de Monsenhor Jonas Abib. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, a Deus te neguei. Hoje eu sou feliz assim.